comentários aparecerão aqui. Pegou no azulzinho? Pegou, tá aqui. Estou esperando alguém entrar. Né? Até agora não apareceu ninguém. O tema foi ansiedade, né? Ansiedade. Como encontrar serenidade. Pronto, já está tudo aqui. Apareceu a primeira aqui agora. Boa noite, prezada irmã. Seja bem-vinda. Claudeci também. Está lá a cabecinha. Seja bem-vinda, Claudeci Balsai. Paz e luz. Paulo Alves, seja bem-vindo, meu irmão. Muita paz, Jesus te abençoe. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar um pouco mais. Veridiana Mel, Lenice Tica, Bel Silva, Veridiana Mel, né? Está presente conosco. Antecipadamente vou adiantando para vocês, prezados irmãos, que hoje a tarefa seria da nossa irmã Norma Alves, né? Mas que por motivo superior ela não teve possibilidade desse trabalho, nos solicitou ajuda e nós estamos aqui para colaborar. Vamos ver se nós possamos trazer o tema conforme estava lá no Face, né? Para que vocês tenham uma compreensão melhor do sentido do tema. Bom, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, ao nosso Pai de infinita bondade, pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de trabalhar na vinha de Jesus.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos, pecadores, na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga do mal. Levanta nossos espíritos à majestade de teu reino. Infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá àqueles que ainda se acham presos ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual possamos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe de teu seio bendito a prece do último de teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teu raio divino, lava-nos de todas as culpas e atira-nos para junto teu seio, santuário bendito de todos os amores. Que o Senhor do Universo, Deus de infinita bondade, nos abençoe, prezados irmãos. Bom, o tema que a nossa irmã ia trabalhar, nós vamos dar também continuidade com o mesmo tema. Que é aquela pergunta, o que é ansiedade? Era o tema que ela ia desenvolver. Bom, o que causa a ansiedade? Prezados irmãos, eles podem ser o exemplo a aparecer por desequilíbrio químicos do cérebro pela falta de suporte familiar. É uma das causas, a questão da ansiedade. Vou repetir. Eles, por exemplo, aparecem por desequilíbrios químicos do cérebro pela falta de suporte familiar. Vamos chegar lá. Ou por traumas, principalmente na infância, ou por uma mistura de fatores, a família, os lugares que você frequenta, os amigos, as experiências da vida. O exemplo de fatores, como se inicia realmente a ansiedade. Angústias, ansiedade, como já falamos, perturbação, tensão, medo, preocupação e insegurança. Nos dias atuais, prezados irmãos, no momento que nós estamos vivendo na Terra, onde milhões de criaturas desencarnaram por motivo da Covid, isso eu estou falando da Covid-19. Outros se foram, retornaram ao mundo espiritual pela morte natural. Mas no momento em que vivemos, com as dificuldades que permeia principalmente o nosso Brasil, aonde o desemprego é tamanho, por falta de trabalho,
as pessoas estão passando uma necessidade tamanha, lhe faltando o pão de cada dia, lhe faltando a assistência através dos medicamentos caríssimos, né? A falta, às vezes, de lume no lar, pela falta do gás que não teve a condição de comprar. E são dores diversas que nós estamos enfrentando na Terra, desde a situação política, através do processo da infração, aquelas criaturas que lhe falta o pão de cada dia no cotidiano para se alimentar, está precisando de ajuda de algumas instituições, onde leve uma feira básica. Mas nós temos observado que esta cesta básica estão realmente faltando, porque existe o cansaço daqueles que a dar as primeiras ajudas, né? Mas depois lhe falta também o necessário para suprir essas necessidades. Então, são sofrimentos, né, tamanhos, né? A falta de dinheiro para pagar a energia, e assim sucessivamente. O aluguel de casa, que permeia também neste momento, são dificuldades tamanhas, somente nesse país em que vivemos, e o mundo afora. Então, com essa situação, principalmente as mulheres, as mães, né, que traz consigo essa, eu digo, propriedade do bem para cumprir junto à sua família, eu digo ao esposo, a filhos, etc., ajudando no passar da roupa, no alimento, no medicamento, né? E muitas vezes esses bens materiais não chegam a casa, aí passa aquela criatura que é a boa trabalhadora do lar, principalmente as mães, né? Que sente no coração, prezados irmãos, no seu eu, espírito, a dor parece ser maior nelas. E são essas mulheres trabalhadoras, cheias de vontade, amorosas, que nesse momento que passa, pela provação que estão passando nesse mundo, que já denominamos de mundo de prova de expiações, está passando por essas dores. É claro, aqui vem os fatores desse sofrimento, a angústia, a ansiedade. Quando é que o esposo, diz ela, vai conseguir o emprego para trazer o alimento para o lar? Aonde é que elas, mulheres, ou eles também, vão buscar um pouco de alimento para alimentar seus filhos? Isso é uma ansiedade. Quem vai me ajudar? Quem são eles que vão nos ajudar? Dizem elas, né? Ou eles também, maridos, para que chegue o pão, a água em nosso lar. E a perturbação continua. Aí vem a tensão dentro do lar, às vezes o desentendimento entre mulher e marido, os filhos gritando, pedindo comida, né? Então isso é uma tensão que vai aumentando cada vez mais dentro daquele ambiente. O medo de tudo, o medo de sair na rua, de receber uma bala, como tem acontecido ultimamente, pessoas que saem do seu lar para o trabalho,
por motivo de ser possuidor de um carro, é alcançado na rua pelos ladrões, por aqueles que lhe falta o amor, e pelo tiroteio vem mais uma criatura a desencarnar. Isso é o que mais acontece no nosso país, nos dias atuais. E as esposas, como é que ficam? Os filhos, as mães, as avós, os avós também, como é que fica a situação dessas criaturas? Então é uma tensão tremenda. Aí a preocupação, prezados irmãos, a insegurança de sair em busca de um emprego, porque não sabe se vai e se vai ter direito à volta para o lar. São uma situação, no momento atual na Terra, principalmente no Brasil. Vocês escutam as orientações via televisão, as informações no dia a dia. Então, é um tema que precisa realmente ser trabalhado, mas como é que nós podemos dar uma melhorada nessa situação? Como é que vai voltar o meu controle emocional no momento, diante dessa pandemia, diante dessa tristeza tamanha, de outros acidentes naturais que ocorrem na nossa pátria no momento de inverno, e assim sucessivamente. Bom, que possamos lembrar que a ansiedade é uma má companheira, adoecendo o espírito, porque aí essa questão já sai da condição física e começa a penetrar na condição espiritual, no corpo espiritual, que é o perispírito, e também no sentimento, na inteligência, que é o espírito, né? O corpo espiritual e a demanda, tratamento e real atenção. O espírito, adoecendo o espírito, o corpo espiritual, e a demanda de tratamento e real atenção. Aí é outra situação dificílima. Quando a criatura adoece, não tem o dinheiro para ir até a farmácia e comprar medicação, que antes deveria ir ao médico. Se vai ao médico pela assistência, pelas prefeituras, por outros meios, não tem o dinheiro para comprar o medicamento. Se vai aos postos de saúde, lá também vai ter as suas dificuldades, porque não vai ter todos os medicamentos. Se vai para o hospital, os hospitais superlotados, não tem condições de atender, e assim sucessivamente. Realmente é uma situação muito triste que nós estamos armazenando em nossa mente pelo conhecimento, e como é difícil para aquela mulher que ela, podemos dizer assim, é a responsável em suprir as necessidades dos filhos. E é a ela que os filhos vão pedir socorro. Eu quero comer, mas meu filho não tem o alimento, não tem nada agora no momento. É duro, é difícil. E a mãe que ama está espiritualmente, às vezes, desculpe os homens, mas está muito mais chegada aos filhos, pelo amor. E às vezes o homem não tem a mesma condição mental de suportar essas cargas.
nós, observando todos esses fatores, prezados irmãos, qual o caminho real para que pudéssemos ajudar as criaturas a sair mais dessa condição da ansiedade. Nem todas as criaturas que estão passando por esse momento não tiveram a possibilidade, que ora vocês que estão presentes, estão sempre estudando, ouvindo as palestras, né, as lives, conhecendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tantos outros livros da doutrina, né, nos orientando para esse momento que nós vivemos. Porque, como já foi dito, adoece o corpo físico pela necessidade, pela falta do alimento, pela falta do medicamento. E quando chega à condição espiritual, a dor é bem maior. Aí é preciso ter uma base fundamental do Evangelho de Jesus, para que essa criatura possa buscar um pouco de paz através desse entendimento, criar uma nova coragem, com a finalidade de suportar essas dores, sem as lamentações, né, maiores, porque realmente dói na alma, mas que precisa ter um controle emocional, conforme o nosso irmão Emmanuel nos orienta através desse tema serenidade e paciência, que está contido no livro Calma. É preciso ter muita calma, no sentido de preservar a própria paz. É indispensável, prezados irmãos, nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. É que precisamos viver, mas é preciso essa atenção para não cairmos no abismo. É criar uma coragem dentro de nós, uma força tamanha para superar a essas dificuldades. Qual o princípio? Olha, se eu não tenho um emprego, se a minha parentela não tem como me sustentar, se eu busco os políticos, não consigo nada. Mas eu tenho os meus filhos que precisam se alimentar. Então, quantos não saem à rua, como nós temos atendido em nossa residência, todos os dias, são pessoas até diferentes, que a gente não tem costume de estar vendo aqui em Goiânia. Dizem eles que vêm de Condado, que vêm de Itambé, que vêm das praias, né? Que vêm dos distritos, como Tejucupapo e outros distritos, São Lourenço, como muitos já têm aparecido, têm falado isso para nós, né? Que está passando necessidade, né? Outros tiram proveito disso, procura buscar também, pedir, para lá na frente vender e trocar por drogas. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas
a criatura de bom coração, a criatura que pode ajudar, não vai olhar esses defeitos, dai e não saber a quem. Então, se temos a condição de ajudar, prezado irmão, nesse momento, é preciso que possamos dispensar essa vontade amorosa de cada um de nós, de tentar ajudar aquela criatura que chegou em nossa porta, que bateu, solicitando às vezes um prato de alimento, ou um arroz, um feijão, um macarrão, um pedaço de carne, alguma coisa assim, para levar para os seus filhos. Saem na rua, batendo e vai pouco a pouco conseguindo esses meios. E eu espero que no Brasil está acontecendo isso em geral, né? Na maioria das criaturas necessitadas. Continuando que o nosso irmão Emmanuel nos ensina, o conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. É claro que dentro do lar, num momento como esse que nós estamos vivendo na Terra, né, aquela pergunta, eu devo sair na rua pedindo? Aí vão me chamar de preguiçoso, de falta de vontade do trabalho, mas isso é um conflito, prezado irmão, é uma necessidade tamanha, que o ser humano tem que deixar a vergonha de lado, em busca do pão de cada dia, para alimentar seus filhos. Quem acredite no imaginário, o valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica. Vejamos só, que é isso que quer explicar. Vou retornar. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Isso quer dizer o quê? É aquele que se predispõe a sair à rua, saber que, chegando em determinadas moradias, ou lares, como querem entender, solicitar uma ajuda a uma dessas criaturas. E muitas vezes as respostas são ríspidas, são duras, difíceis de aceitar. Até a zombaria existe. Vai trabalhar, malandro. Isso se escuta muito. Mas é preciso, até mesmo neste momento, ter a disciplina, ter a fé em Deus, o amor à família, para não causar uma situação mais danosa, mais preocupante. É ter a fé inabalável em Deus, porque Deus sabe e conhece todas as nossas necessidades. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. O que nós falamos há pouco. Bate numa porta
e a pessoa vem atender. Não é os correios, não é uma entrega que vão fazer a ele do que vem do supermercado, mas uma pessoa que está necessitada, precisando se alimentar. E a resposta pelo pedido é uma mágoa, prezado irmão, é uma dureza, né? E é nesse momento que devemos ter esse alicerce construtivo dentro de nós, para aqueles que são necessitados, de ter a paciência, de saber ouvir os insultos e não cair no abismo, que pode até dizer que Deus vos abençoe, aqueles que não soube atender o necessitado. Então, é preciso serenidade. Emmanuel nos convida. Nós estamos falando isso nesta noite porque se faz necessário que vocês presentem como instrumento de Jesus na terra, assimilando essas lições. Nós temos a certeza absoluta de que vocês, prezados irmãos, não vão ver uma situação de magoar aqueles que batem na vossa porta, pedindo uma ajuda. Se mesmo naquele momento não se tem o objeto para ajudar, seja o pão, um pacote de macarrão, um café, um açúcar, um feijão, etc. Se não tem, no momento, que pode até faltar, não há dúvida nenhuma, mas com a boa paciência, com bonitas palavras, até ajudando aquela criatura, com a forma espiritual benéfica, dando um retorno para aquela criatura sai daquele ambiente satisfeito. Não foi atendido, mas compreende que também naquela casa pode faltar alguma coisa, né, de ajuda para ele. É diferente daquele que não pensa dessa forma. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Olha que lição extraordinária. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Aprende todo aquele que ama a Deus, que quer compreender, que são pacientes, que são resignados, né? Então, é coisa da alma, é coisa do espírito que já angariou através das lutas cotidianas do mundo em que nós vivemos. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Olha, no início desse trabalho, nós falamos de que a maioria das doenças catalogada dentro desses princípios que nós falamos há pouco, da ansiedade, né, da falta de paciência, de todas aquelas doenças nervosas, né, precisa, na maioria, dentro do lar. É por isso que nós estamos trazendo esse tema, que foi dado, ou foi Norma que procurou, que ele estudou o assunto, mas por motivo superior, ela não teve condições de trabalhar esta noite, e nós aceitamos
esse momento estamos aqui trazendo à tona, né? Então, aprendendo um pouco mais, porque quando nós estudamos, no meu caso agora, sou eu que estou bebendo o primeiro gole dessa água santa que Jesus nos oferta, que é o Evangelho, né? Quanto isso me faz bem. E agradeço a Deus, ao nosso Pai misericordioso, pela oportunidade que Ele nos concede de aprender um pouco mais, né, na estrada que teremos que trilhar neste mundo de provas e expiações, prezados irmãos, com a finalidade de nos tornarmos criaturas melhores. Então, abracemos a iniciativa de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Porque isso ocorre dentro do nosso lar, às vezes, né? Nós temos filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente, irmãos, tios, avós, né? Que muitas vezes são criaturas, não falo com todos, que não têm a condição mínima de nos promover um momento felizes. São criaturas que lhe falta tudo nessa base de sentimento. Mas se nascemos, se reencarnamos no meio dessa família, é porque a necessidade maior é a nossa, de aprender junto a eles, né? Passar pelo crivo da dor, para aprender, para que no futuro possamos ter uma condição melhor de saber conduzir o nosso rebanho. Ainda continuando nas informações de Emmanuel, pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Eita, que ensinamento, né? Às vezes nós vemos no nosso filho, no nosso neto, no parentesco qualquer, mas estamos sobrecarregados desses males. Mas os ensinamentos do Emmanuel nos chamam a responsabilidade para que possamos fazer a nossa mudança. Corrigir primeiramente a minha pessoa e daí por diante eu vou tentar ajudar os outros. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Aqueles que dizem, meu Deus, tu não me observas, só nasci para sofrer. E essas palavras saem com muita pressão, com muita vontade, não vontade do amor, mas uma vontade contrária à negatividade, né? Mas é esse parágrafo que nos ajuda a promoção justa na escala de valores da vida. Só dessa forma, com essa aprendizagem, é que nós vamos compreendendo e subindo o degrauzinho que eu sempre falo, da escada de Jacó, através dessas lições. Então, não podemos dizer que sofrimento tamanho. É um filho doente de um lado, uma mulher do outro doente, é aquele que não me compreende, é um afilhado, é um sobrinho que não me quer bem, e assim sucessivamente. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Estudamos o ABC do espírito que nós precisamos. Nos tornar criatura mansa,
compreendendo o ensinamento de Jesus, numa condição melhor, tendo a paciência, tendo a resignação para com aqueles que veem no nosso seio familiar. É difícil, é claro, mas se faz necessário essa aprendizagem. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Repare bem, meus irmãos, convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores, para apagar o fogo, apagar aquela situação do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontra. Novamente, vou trazer aquele ensinamento de Jesus. Dai e não sabei a quem. Aquele que chega na porta de nossa casa, pedindo ajuda, seja ele quem for, se temos, vamos dar de boa vontade, sem reclamação. Eu não dou porque é um viciado. Eu não dou porque é um preguiçoso. A gente não está na pele dele para saber as suas necessidades. Por quê? Então, precisamos ser justos conosco mesmo. Agora, é claro, né, prezados irmãos, que há momento, há determinadas casas, não estou falando de todas, né, e que você não pode dar aquela ajuda, é diferente. Hoje eu não tenho, mas você em outra oportunidade, se você passar aqui, eu vou lhe ajudar. São nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, único, Deus único. São nossos irmãos. Embora não esteja no seio familiar do momento. Quem sabe que no passado ou que no amanhã estaremos junto àquela criatura com a condição consanguínea iguais. São testes para nós, prezados irmãos, e uma boa compreensão do assunto. Bom, aprendemos um pouco mais sobre a ansiedade, né? E outros males provindo, como já falamos de início, que na maioria das vezes o surgimento desses males está dentro ou junto do seio familiar. A falta de amor do pai e da mãe para com os filhos. A falta de vontade de ajudá-los. O vício que domina o ser, seja na bebida alcoólica, seja no cigarro, drogas diversas, trabalhada isso dentro do lar. A falta de aprendizagem, a falta do amor, as brigas constantes de irmão para com irmão, de sobrinho para com os tios, dos filhos para com os pais, acontece. E Jesus nos orienta através desse trabalho da responsabilidade que nós temos para conosco de cumprir com essa meta que nós estamos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito é o tema. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Será que é batendo, massacrando o corpo para buscar essa perfeição moral? É uma interrogação, prezado irmão. Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira, o eu espiritual, prezados irmãos, viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estação disposto, forte. Façamos uma comparação. Eles se acham ambos em perfeito estado, que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Nós hoje acreditamos, com essa água sacrossanta, que é o Evangelho de Jesus, bem analisado, bem estudado, né? Bem guardado dentro de nós, trabalhando as nossas fraquezas humanas, tentando fazer uma reforma cada vez mais, equilibrando o nosso eu com as propostas do amor de Jesus para as nossas modificações interiores, que é o sentimento da alma, ajudando, equilibrando o nosso eu espiritual, mesmo contribuindo com o nosso corpo perispiritual, que o espírito é pensamento, mas precisa de um corpo, que é o perispírito, e nós precisamos animar também esse outro lado, que se faz necessário, fazendo exatamente a reflexão daquilo que nós devemos proceder. Porque na medida que nós vamos crescendo espiritualmente falando, através dessa aprendizagem bondosa da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus junto a nós, nós também vamos equilibrando o nosso perispírito, passando pelo crivo do corpo físico, porque aí vamos ter certo cuidado com ele, dando àquele corpo físico a boa alimentação, tanto fruto para alimentar o nosso organismo, como fruto da alma, com as condições espirituais, entendendo que nem tudo mais podemos fazer, porque já não nos pertence. É o equilíbrio espiritual,
para que possa também dar saúde ao perispírito. Tudo se faz necessário. Né? Então, que se baseia no rebaixamento da alma, duas violências, quase tão insensatas, uma contra a outra, ao lado desses dois grandes partidos. Formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar, o econômicos no gozar, onde então a sabedoria, onde então a ciência de viver, em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhe que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender a necessidade que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Pelos acidentes que causa, sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornar menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativo para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizeste passar o vosso espírito. Dobrai, submetei, humilhai, mortificai. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus, e o único de alcançar a perfeição. Isso é um trabalho de George, Espírito Protetor, de Paris, 1863. Então, prezados irmãos, a princípio, como falamos, que devemos hoje ter na nossa parentela, na condição de filhos, de sobrinhos, de avós, de netos, e assim sucessivamente. Na medida que nós vamos aprendendo essas lições maravilhosas do Evangelho de Jesus, devemos, com sabedoria, com amor, com dedicação, somando esses pontos de caridade para conosco mesmo, a fim de servir como instrumentos nessa caminhada na terra, começando pelos nossos mais próximos, que são os nossos filhos, marido, esposa, etc. Os nossos parentescos outros, como sobrinhos, afilhados, etc. Irmãos, essa condição de ajudar, para que servimos de instrumento de Jesus aqui na terra, mas para tal é preciso
primeiro, a aprendizagem. É preciso controlar o nosso eu, amigo. Eu, Claudivan, espírito, hoje. É preciso amor e dedicação para a causa, sabendo, compreendendo que dentro desse perfil que nós hoje estamos, nesse mundo de provas e expiações, sujeitos a passar por todos esses momentos, que não somos melhores do que outros, né? Estamos aqui para aprender. E essas dores, esses momentos, chegam ao nosso ambiente, precisando de medicação. E essa medicação é o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa dedicação, junto com os nossos irmãos mais próximos, filhos, netos, etc., como já acabamos de falar. Obrigado, Claudeci. Então, mas para usar dessa meta, é preciso se instruir, é preciso amor, é preciso compreensão. E não permitir, embora ela chegue, mas não causar mais danos, mas ajudar, levando a medicação salutar, levando a compreensão, que tudo isso se faz necessário nesse mundo de provas e expiações. Estamos passando pelas dores, mas não devemos jamais esquecer Jesus. E Ele nos trouxe a medicação salutar, a água necessária para saciar nossa sede, que é o Evangelho. E o Espírito de verdade está também no nosso meio, nos ajudando, nos esclarecendo. Para tal, prezados irmãos, é preciso um valor chamado amor, para que possamos ser instrumento de Jesus na terra, junto aos nossos queridos familiares, e mesmo para aqueles que não têm a mesma compreensão, mas devemos estar sempre dando um pouquinho dessa água, saciando aquela sede necessitada, uma vez por outra, tocando, ensinando, com a calma, com a paciência, com a resignação. Chegaremos lá. E a meta continua. E graças a Deus, hoje temos a sabedoria de que, mesmo as dores prementes, mas a morte, para mim, não existe. É apenas uma roupagem que se acaba, se destroça. E precisamos continuar. Eu, espírito, viverei sempre, viveremos sempre, prezados irmãos, aprendendo as lições necessárias, como hoje foi trazida com a minha simplicidade. Me falta ainda o dom da fala, da boa condição de se expressar. Sou ainda um aprendiz distanciado, mas agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite, estar junto a vocês, criaturas de Deus, a fim de trazer à tona esse pequeno trabalho. Que Jesus, o nosso Mestre amado, vos abençoe, vos fortaleça a todos e que ampare a todos vocês. Que o amor seja a água que penetra dentro do lar. Não a água da chuva, mas a água do Divino Mestre Jesus, que vem saciar a nossa sede espiritual. A todos,
o meu boa noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu. Graças te damos, Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, luz primeira. Abençoa-nos, Senhor, fortalece e nos ampara hoje e sempre. Dá-nos a fortaleza de vencer a nós mesmos, caminhando em frente, penetrando-nos nas veredas de Jesus cada vez mais, a fim de um dia agradecer mais fortemente, dizendo: Deus, eu te amo, Senhor, tu me ajudaste, não estou mais na base do sofrimento, mas vivenciando o amor. A todos, meu boa noite.